Gravando. Então, vamos lá. Roteiro 6, de 10 a 14 do 4, é o nosso conteúdo da aula, da reunião de hoje. Nós temos esta agenda: acolhimento 10 minutos, conceitos 25 minutos, em ação 25 minutos, socialização 15 minutos e para concluir 5 minutos. Pelo que ocorreu na aula passada, eu acredito que os conceitos serão um pouquinho mais rápidos e o em ação será um pouquinho mais demorado. Então, a gente vai trabalhar com 2 aulas hoje, a aula 10 e a aula 11, lá das aulas Paraná para o ensino médio, primeiro ano. Vamos assistir um videozinho. E aí, nós vamos comentar depois.
E aí, quem vai contribuir? Hein? Quem vai contribuir para o que vocês acharam? Eu acho que, se a gente analisar dentro do nosso contexto hoje, da robótica, é mais ou menos isso daí, sabe? Que nem assim, ela passada eu comentei com o senhor que as portas não tinha reconhecido, né? Levei hoje, pelo menos os que conseguiram rodar a internet para carregar o aplicativo, aceitou. Por que não sei. Sem explicação. Então, e assim, a ideia também da ciência, apesar de ser experimental, muitas vezes é por acerto e erro, entendeu? Assim, às vezes vai montar um experimento, não dá certo, analisar todas as variáveis. Então, acho que a gente mostra um contexto muito grande, né? Então, dá para diversificar bastante a ideia. Mas para nós, eu acho que é isso. Tá ali, as aulas estão ali prontas, mas você vai levar os alunos para a sala, nem sempre é aquilo. Às vezes, uma inovação, uma outra que você tem em mente, que você vai trabalhar, dá certo, e foge um pouquinho daquelas aulas, mas acaba no final tendo o resultado esperado. Olha, alguém mais, pessoal? Vamos lá. O nome do vídeo é Esperança. Não desanimar. É, Esperança. Quando assisti esse vídeo, já assisti algumas vezes, né? Mas a primeira coisa que me atentou no vídeo foi o pequenininho lá com medo do outro, né? Porque no primeiro momento ele nunca esperava que o outro fosse ajudá-lo, né? E é o que geralmente acontece, que a gente encontra ajuda em quem a gente menos espera. Então isso no primeiro momento foi o que eu peguei no vídeo. Depois, assistindo de outras vezes, aí eu vi tentativa, né? Teimosia de querer fazer um objeto voador ali, né? No caso, o aviãozinho, não dava certo, não dava certo. E, no fim, a ideia veio, né, com o desenvolvimento, de usar o papel que ele estava usando para fazer o projeto como bolsa de ar para fazer o objeto voar. Então, foi isso que eu dei uma olhada. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Começar a sortear vocês, hein, pessoal? Hein? Não? Então vamos para a aula de hoje, para a reunião de hoje. Vou botar para os trás, né? Então, vou colocar no chat o link das presenças de hoje, da presença de hoje. Aí no chat, dê um joinha para a gente continuar assim que a gente assim que vocês voltarem.
Ok? Vamos lá, então, pessoal. Então, aí está a organização da nossa jornada, né? O que a gente iria ver, e já estamos no sexto encontro, faltam 3 para a gente terminar. Hoje a gente vai ver o cruzamento de 2 semáforos, semáforo de 2 carros e o semáforo de carro e pedestre. Se tudo correr bem, a gente termina esses 2, que são a aula 10 e a aula 11, lá da Robótica do Paraná, ensino médio, primeiro ano. Fora isso, a gente vai ter na próxima aula, no próximo encontro, semáforo de 2 carros e 2 pedestres. Com isso, a gente termina. Estava previsto também o uso de um button, mas, neste momento, foi preferido tirar o button para que fique mais fácil mexer só com os LEDs, e daí, na segunda jornada, no segundo trimestre, a gente entra com os buttons. Beleza? Então, estamos acabando. Nós temos a semana 17 do 4 a 28 do 4. A semana que vem vai ter esse tipo de semáforo. E daí, na outra semana, a gente já vai começar os relatórios de apresentação dos relatórios de implementação, e vamos ver se a gente deixa pouca coisa para a semana, para a última semana, a semana de maio. Ok? Hoje ainda eu vou mostrar para vocês 2 modelinhos de PTD, né, de plano de trabalho, bem simples, e daí na semana que vem eu mostro um de implementação, e aí já dá para vocês terem uma ideia do que vai ser aprovado. Apesar de que eu não sou o bambambam em fazer essas coisas, não. Estou bem direto. Beleza? Então vamos lá. Aula 10, semáforo de carro. Então, o objetivo é compreender e construir circuitos elétricos, identificando e analisando dados e mobilizando recursos criativos para experimentar o desenvolvimento de projetos em robóticos associados ao contexto da vida cotidiana. E, para isso, a gente vai fazer com que os alunos entendam bem como funciona um semáforo, prototipar e codificar via blocos e via código este semáforo. Então, quando a gente for dar essa aula para os nossos alunos, a gente for perguntar para eles, né, como é que seria o cruzamento de 2 avenidas enormes, cheia de movimento, cheia de tráfego, se não tivesse o semáforo. E aí, o que aconteceria? Então, a gente já sabe, né, que é o problema que dá se 2 grandes avenidas se encontram e o semáforo ali acaba. Quando é uma avenida e uma ruazinha pequenininha, os da ruazinha esperam, mas quando é 2 avenidas do mesmo porte, aí vira aquela bagunça. Vocês já devem ter visto algum semáforo fechado que fica aquele anda, não anda, cada um querendo chegar mais depressa que o outro, e daí explicar para eles que o semáforo vem para resolver esse problema, e todo mundo conseguir trafegar razoavelmente, né? E ter a redução do risco de colisão, de acidentes. Quando for dar essa aula também, lembrá-los, né, que resistor que vai ser utilizado, por que usar o de 220, os LEDs no Arduino usam as portas com 5 volts. Então, lembrar daquela teoriazinha sobre elétrica, né? Usar o resistor para diminuir a corrente, para não queimar o oponente. Então, dá uma relembrada disso nos alunos.
Aqui tem uma foto de uma plaquinha, onde já vem os 3 LEDs de carro e os 2 de pedestre juntos, e os 6 conectores para ligar na placa. Eu não e a gente só tem uma caixa do kit novo, eu não vi se no kit novo vem esse LED. Provavelmente deve vir, porque o Estado está mostrando aí, né? Mas, como eu trabalho com os kits antigos, então a gente tem que fazer o semáforo na unha, né? LED por LED, e conectar na placa, colocar resistor, colocar tudo. Ok? Algum de vocês trabalha com kit novo? Chegou a ver esse LED no kit novo? Não ter visto, não. Pelo menos acho que o kit novo, o trabalho, não vi isso, não. Não? Eu não procurei. Vou até procurar lá, no pegar o kit novo, dar uma olhada, porque eu só abri uma vez o kit novo, fechei, está lá, não estou mexendo nele. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro agora no Tinkercad é montar esse circuito lá. Então, vocês vão já ligando aí o Tinkercad, eu vou mostrar o circuito no Tinkercad, depois a gente vai para o NBlock e depois a gente vai para o Arduino. Então, primeiro, 2 de carros, a gente precisa de 6 LEDs, né? Um verde, um amarelo e um vermelho para o semáforo 1, e também um verde, um amarelo e vermelho para o semáforo 2. Tranquilos? Esses semáforos normais, né, tem 4 estágios. Primeiro abre o verde do semáforo 1, semáforo 2 é vermelho. Aí o semáforo 1 do verde vai para o amarelo, o segundo estágio, o semáforo 2 continua vermelho. Aí inverte. Vermelho no primeiro, verde no segundo. Aí o quarto estágio, o vermelho permanece no primeiro semáforo, e o segundo do verde vai para o amarelo e volta tudo lá, e fica nesse ciclo de 4 estágios. Tranquilos? Beleza? Essa é a ligação que a gente vai fazer. Vamos agora já aproveitar e ver a parte teórica da aula 11, né, que é semáforo de pedestre e carro. Notem que nós temos aqui, neste caso, um temporizador, né, que vai diminuindo conforme o verde do pedestre vai acabando o tempo, mas o que geralmente a gente vê é que o verde do pedestre começa a piscar quando o semáforo, a passagem para ele, vai chegando ao fim. Então, no finzinho da aula, se tudo correr bem, a gente monta também um finzinho pulsante para que avise ao pedestre para ele ou não atravessar que está acabando o tempo, ou para apertar o passo para terminar logo antes que abra para os carros. Ok? Então, o objetivo é o mesmo, né? Construir circuitos elétricos, tá? Vamos, o objetivo específico, abordar conceitos de algoritmos, lógica booleana. Vamos ver, se der tempo, a função for, que é a função para a gente fazer o pisca ser rápido, né? O pisca rápido do pedestre, mas isso a gente vê mais para o fim da aula. Qual a importância de organizarmos um sincronismo de semáforos e o tempo destinado à travessia? Então, para eles pensarem, e se for muito tempo para o pedestre? Quem está de carro vai ficar muito tempo parado, pode ficar engarrafamento. Mas se for muito rápido, muito tempo para os carros e muito rápido para o pedestre, é o pedestre que vai ficar esperando
da beira da calçada. Então, tem que ter um meio termo ali que faça tanto os carros andarem, na medida do possível, e os pedestres transitarem também. Aí, pôr um pouquinho disso na cabeça dos novos alunos. E também lembrar, né, a montagem do protótipo, que eles lembrem que os LEDs têm terminal positivo e negativo, que o maior é o positivo, que o menor é negativo, aquilo que a gente já fala antes, toda vez que vai mexer com o LED. Os jumpers têm do tipo macho-macho, fêmea-fêmea, ou macho-fêmea, e que antes da gente começar a montar, uma montagem, né, no Tinkercad, a gente pergunta, quantos LED, quantos jumpers vão precisar? Vou usar 6 LEDs, vou usar 6 resistores. Quantos resistores? Quantos LEDs, quantos jumpers eu vou precisar? Eles vão falar, ser 7, né? 6 para cada LED e um para o negativo. E assim nós vamos. Tranquilos? A montagem do pedestre é bem parecida do que nós vamos fazer para os carros, só vamos tirar o LED do meio aqui, que é o amarelo do segundo grupo, e dar uma modificadinha nas portas. Aí o resto é tudo igualzinho. Então, o que a gente fizer para o carro, a gente faz para o LED. Também os estágios, né? Estágios do carro, nós temos, quando está verde para o carro, está vermelho para o pedestre. Quando está amarelo para o carro, está vermelho para o pedestre. Quando fica vermelho para o carro, está verde para o pedestre. E no finzinho a gente faz, antes de voltar lá para o vermelho para o pedestre e liberar os carros, a gente vai fazer um blink aqui, um pulsante, para a luz ficar advertindo que está acabando o tempo. Tranquilos? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, do que a gente vai fazer? Tinkercad já na ponta de bala. Vou carregar o meu aqui. É tremedeiro. A aula passada foi aqui que deu zebra. Fui carregar o Tinkercad e travou tudo. Então vamos lá. Compartilhar o Tinkercad. Já tá. Então, duas maneiras de entrar, né? Ou vem aqui de baixo, vamos em projetos, vamos em novo circuito, ou vamos aqui no avatarzinho, novo projeto, circuito. Então, são duas maneiras da gente fazer um novo projeto. Beleza? Tranquilos, pessoal? Dúvidas? Aqui. Então, a gente vai inserir a photoboard. Vamos usar uma photoboard pequena. A gente vai ter que dar uma economizada no espaço. Vamos utilizar o Arduino. Vou girar tanto o Arduino como a photoboard para ficar mais fácil o entendimento. Beleza? Vamos inserir 6 LEDs em 3 grupos. Então, 6 LEDs, sendo um verde, um amarelo e um vermelho em cada grupo.
Vou aumentar as pernas do LED, para que eles entendam que a terminal mais curta é o negativo e o terminal mais comprido é o positivo, e é o que vai dentro da placa. Perna positiva, ânodo, perna negativa, cátodo. Mas, por enquanto, não é jumper, é só aumentando as pernas dos LEDs, que eles entendem melhor. Ok? Então, aumentei as pernas do LED, coloquei uma corzinha cinza para ficar mais discreto e não confundir com os jumpers. Coloquei 6 LEDs, vou ter que colocar 6 resistores. Colocando uma em cada perna positiva, utilizando a coluna da perna positiva dos nossos LEDs. Como já vimos, cada LED vai ter que ser de 220 ohms. Tudo para 220 ohms. Ok? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível para vocês. Mas 6 LEDs, pernas negativas todas na linha. Eu errei o segundo aqui, né? Já vi que tem um erro. Foi para a positiva, vou ter que refazer. Todos na linha, as pernas negativas, pernas positivas, cada uma na sua coluna. Fala, Aparecido. Fala, Aparecido. As cores do LED, como que eu mudo? A hora que você seleciona o LED aqui, ó, vem essa caixinha junto. Aí você clica aqui e tem as cores. Ah, tá. Obrigada. Pessoal, tendo terminado até aqui, avisem para a gente continuar. Tá? Aí atropela aqui, se alguém fica para trás, aí perde o trem, é mais difícil. Fala, Ivete. Fala, Ivete. Luiz Antônio, fala. Eu estou acompanhando pelo celular. O meu computador está meio bugadão aqui. Ele já demora para reiniciar. Eu cheguei do colégio, liguei ele, vi que ele demorou muito. Aí ia atrasar, eu estou acompanhando com o celular. Tá, joia.
Aí ele pede para aquela atualização lá e fica demorando pra caramba. Mas já tá voltando, já tá dando sinal de vida. Vou esperar ele dar sinal de vida aqui para me configurar aqui e entrar pelo computador. Tá, joia. Fala, Eu Ed. tô, eu tô no computador e no celular também, porque no computador eu consigo trabalhar com o aplicativo aí, no celular, o som do meu computador não é bom. Assim, professor, os resistores, a posição que eu coloco os resistores, eles têm que ser perpendiculares ali, sempre ao lado positivo, na sequência do lado positivo, Vamos supor, você colocou aqui o LED, a perna maior, né, a perna positiva, aqui nessa coluna. certo? Teria a possibilidade de você girar o LED e colocá-lo aqui, tá? Com uma Aham. perna junto com o terminal do resistor e puxar o fio aqui da outra perna. Mas fica Uhum. muito mais didático, né? Uhum. Você girar o LED e colocar atravessando para o outro lado. Porque essa protoboard não tem comunicação de uma coluna para outra. Então você já usa essa, essa não comunicação para ficar mais bonito e ficar mais fácil de entender. Ok. Uhum, tranquilo. E se eu quisesse colocar ele um pouquinho mais para cima, não poderia pôr, por conta que daí não ia ter Ele essa tem que alcançar comunicação. os dois meios, né? Então Ele eu tem que poderia aqui, estabelecer ali a comunicação entre os dois boards. isso aqui, ó, eu poderia colocar aqui, ó, subir um pouquinho embaixo e ter em cima. Mas Certo. aqui eu já não poderia, ó, porque ele não está no pino, não está no conectado, Aham, tá? Por isso que a gente entendi. pôs assim. Ok, obrigada. Ok, pessoal, vamos colocar os jumpers. Quantos jumpers a gente vai precisar? Hein? Vamos precisar de 7 jumpers, né? Um para cada terminal positivo. Deixa eu girar isso aqui para ficar mais bonitinho. Os outros. Um para cada terminal positivo e um para o GND. Então, o primeiro que a gente faz, vamos lá no GND e já ligamos na nossa linha ou pintamos de preto. O primeiro grupo, né? Primeiro semáforo, o verde vai ficar na porta 2. O amarelo na porta 3 e o vermelho na porta 4. Ok? Verde na porta 2, assim está o material, tá, pessoal? Na hora lá, se vocês quiserem usar outra porta, tudo bem, mas no material está assim e eu estou fazendo que nem está no material. Então, o primeiro grupo, verde na 2, amarelo na 3, vermelho na 4. O segundo grupo de LEDs está amarelo, verde na 5, amarelo na 6 e vermelho na 7. Esse é o material que está no nosso. Vou fazer isso aqui mais de cara. Deixa eu botar tudo isso aqui. Então, 2.
Assim, é melhor. Ok? Grupo 1, verde na 2, amarelo na 3, vermelho na 4. Semáforo 2, verde na 5, amarelo na 6 e vermelho na 7. Então, foram necessários 7 jumpers. Tranquilos? Podemos ir para o código, pessoal? Beleza? Eu tô fazendo aqui, tá acompanhando com o celular e o computador. Só um minutinho só. Vou dar um nome aqui, sugestivo para o meu projeto de circuito, né? Vou transformar por 2 barras, salvar para este nome.
Vamos codificar? Todo mundo concorda? Ou sem corda? Pode continuar, para mim, eu vou acompanhando aqui. Então, vamos lá. Então, vamos pegar o M-Block, ou o roteiro do compartilhamento. Vou compartilhar o M-Block agora. Beleza, pessoal? Abriu o M-Block, podemos continuar? A primeira coisa que a gente faz no M-Block é verificar se a nossa plaquinha do Arduino está configurada aqui nos dispositivos. Canto esquerdo tem ali os dispositivos, a gente tem que ver se a nossa plaquinha está ali. Se não tiver, a gente tem que ir em adicionar, vai abrir uma janela de diálogo para eu selecionar a placa, eu faço a pesquisa, vou achar o Arduino Uno, clico nele, no maisinho dele, ele vai fazer o download, aí eu clico aqui na estrelinha, clico em OK para instalar a plaquinha do Arduino aqui. Tranquilos? Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. Na sequência, a gente vai para o desenvolvimento do nosso script, começando sempre com o evento quando o Arduino Uno começar. Então, este é o primeiro evento que a gente coloca sempre. Quando começar, o que a gente quer que faça. No nosso caso, a gente vai colocar na sequência um repetir para sempre, para ficar em loop eterno a nosso código. Vai até o fim da linha, volta para a primeira linha, faz tudo, volta para a primeira linha. Então, isso a gente chama de loop. Ok? Então, nós temos 6 portas digitais. Então, eu vou ter que vir aqui nos pinos e inserir 6, definir saída, pino digital como alvo. Eu tenho 6, eu vou duplicando aqui até chegar lá na quantidade que eu quero. Então, vou colocar 6, definir a saída, pino digital, e vamos numerar as portas. Nós temos lá no semáforo 1, o verde na porta 2, o amarelo do semáforo 1 na porta 3, vermelho na porta 4. Verde do semáforo 2 na porta 5, amarelo na porta 6 e vermelho na porta 7. Então, é isso que nós temos lá. Está todos como os alto, todos para acender quando eu executar. É obrigado a fazer isso que eu vou fazer agora? Não, não é obrigado, mas eu tenho aqui todos os autos que eu já fui inserindo. Então, eu vou testar para ver se o meu circuito físico está funcionando. Então, eu vou lá em
conexões. Não demorar muito. Clique em conexões, seleciona a porta, marca o cheque. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Eu dei erro porque eu tinha. Estava com o Arduino ligado na placa e não funcionou. E clico em carregar para transferir esse código lá para a plaquinha. Então, o que eu estou fazendo neste momento? Estou programando o semáforo? Não, apenas tendo certeza que o meu código, quer dizer, que o meu físico está funcionando. Acendeu todos os LEDs. Então, é isso que eu fiz. Ó. Verifiquei, testando se todos os meus LEDs estão acesos. Agora eu posso ir fazer o código do semáforo, porque eu sei que os LEDs estão funcionando. Se tiver algum problema, é na codificação e não no físico. Muitas vezes a gente fica achando que o erro é aqui da plaquinha, um mau contato, alguma coisa, depois do código pronto. E fuça, mexe em tudo quanto é lugar e não acha o defeito. Por quê? Porque o defeito está no código e não no físico, nos componentes. Eu fazendo isso de início, eu tenho certeza que eu fiz direito às conexões da plaquinha com a protoboard, com todos os componentes. Aí eu posso ir para programação sem sofrimento. Beleza? É obrigado a fazer isso? Não. Cada um faz do jeito que quer. Mas assim a gente diminui muito o sofrimento quando as coisas não dão certo. Porque eu tenho certeza que todos os meus LEDs estão acendendo. Fala, Ivete. Não? Beleza, pessoal? Desculpa, professor, tá de antes ainda. Hã? Não levantei a mão, professor, acho que está de antes ainda. Tá, joia, então. Podemos, então, agora codificar o semáforo. Ok? Então, agora a gente vai codificar o semáforo. Antes a gente tinha só, agora a gente só viu para ver se os LEDs estavam acesos. Então, qual é a configuração? Primeira etapa, semáforo 1 verde, semáforo 2 vermelho com energia. O resto, tudo sem energia. Então, deixo o 2 como alto, o 3 como baixo, o 4 como baixo, o 5 como baixo, o 6 como baixo e o 7 como alto. Então, verde do primeiro e o vermelho do segundo estão com energia. O resto, sem energia. Tudo bem? Depois disso, a gente vai colocar um controle, que é esperar 5 segundos. Tudo bem, pessoal? Não sei se eu estou indo rápido, se eu estou indo devagar. Não avisa. Está tudo beleza, professor. Está tudo, colega professor. Está tudo jóia. Então, vamos continuar. Então, nós fizemos esse grupo. Vamos copiá-lo inteiro. Clico no primeiro definir aqui, no botão direito. Vou em duplicar. Ele copia tudo e eu jogo aqui embaixo. Não tive que pôr um por um. Não. Então, agora nós estamos no segunda etapa dos semáforos. O verde do primeiro vai ficar amarelo
e o segundo semáforo vai continuar vermelho. Então, nessa segunda etapa, eu tenho que deixar o verde baixo, que é porta 2, e mandar energia para a porta 3, e isso demora 3 segundos. O resto é tudo igual. O primeiro saí do verde, fui para o amarelo. O segundo continuou vermelho. Tranquilos? Vamos para mais um estágio. Vou aqui no definir, clico com o botão direito, duplicar, levo até o fim aqui, solto, depois de esperar, e agora estou no terceiro estágio. Terceiro estágio, vou ficar com o primeiro semáforo no vermelho, então a porta 4 é alto, as outras duas, a 2 e o 3 é baixo, e o verde do segundo, a porta 5 é alto e a porta 6 e 7 é baixo. Então agora eu inverti. Mudei do verde, comecei do verde com vermelho, verde no primeiro, vermelho no segundo. Amarelo no primeiro, continua vermelho no segundo. Agora vai verde no primeiro, vermelho no primeiro, verde no segundo, e o último estágio é mudar o verde do segundo para amarelo do segundo, e aí a gente faz as 4 etapas e fecha a configuração. Esse terceiro estágio é 5 segundos. Tranquilos? E o último estágio, também copio, né? Duplicar, levo lá para o último, solto, e o último estágio é o primeiro estágio continua no vermelho, e o segundo estágio sai do verde e vai para o amarelo. Então, botão 2 e 3 baixo, botão 4 alto. 5 baixo, 6 alto. 7 baixo. Então, se fizermos isso com os nossos alunos, ok, pessoal?
Então, esse é o código no MBlock. 4 blocos. Primeiro bloco. Professor, seria possível você dar um zoom no primeiro e no segundo bloco, fazendo um favor? Só para eu sair de uma dúvida aqui. Então, assim é mais. Sim, só um minutinho. Aí, obrigado. Então, pessoal, ó, funcionando aqui meus LEDs. Vermelho do primeiro, lado verde. Deixa eles começarem, eu começo junto. Primeiro estágio, verde no primeiro, vermelho no segundo. Segundo estágio, amarelo no primeiro, verde no segundo. Terceiro estágio, vermelho no primeiro, verde no segundo. Quarto estágio, vermelho no primeiro, amarelo no segundo. E volta lá, faz toda as etapas novamente. Beleza? Tranquilos? Todo mundo terminou? Chegaram a montar a placa aí? Eu tô aqui no MBlock, que tô no terceiro bloco, não consegui finalizar. Quer que eu dê uma? Sim. Terceiro bloco? Ou no terceiro e quarto aqui já. Esse último aqui é de 3 segundos. Vai de novo. Beleza? Vamos para o IDE do Arduino. Esse dá para a gente copiar para o Tinkercad e testar o código. Vamos lá? Vou interromper. Compartilhar. Ok, pessoal? Então, carreguei a ideia do Arduino. Vamos codificá-la. Então, o que a gente começa fazendo, quando é código? Definindo apelidos para as nossas portas, porque é muito mais fácil eu usar os apelidos na programação do que o número da porta. Ah, o LED vermelho está na porta 7 do semáforo 2. É muito mais difícil eu lembrar que é a porta 7. Agora, LED vermelho do 2, eu lembro sempre, eu sei o que é. Então, é muito mais intuitivo para nós usarmos esses apelidos para as portas. Para fazer isso, a gente usa
o comando define. Define LED. Vou fazer igual para lá. LED vermelho, das LED verde. O 1 está na porta 2. Então, toda vez que eu precisar lembrar qual é a porta que está o LED verde, eu não preciso ficar, será que é 2, será que é 3? Eu uso o apelido da porta, LED verde 1. Intuitivo para mim, LED verde do semáforo 1. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer? Dá, mas fica muito mais fácil de eu entender esse código hoje, daqui um mês, daqui um ano, do que eu ter que lembrar qual é a porta. E também por causa de manutenção. Você vai e troca depois o LED verde da porta 2 para a porta 10. Se você já tiver feito o código, você teria que ir em cada lugar que foi usado porta 10, 2 e mudar para 10. Aqui não. Você vem nessa linha, tira o 2, põe o 10, teu código não precisa ser mexido. Então é importante usar esses define. Tranquilos? Então vamos ter 6 define, um para cada porta. LED verde, LED amarelo, um na porta 3. Vou deixar aqui. LED vermelho do 1. Está na porta 4. O LED verde do 2. Está na porta 5. O LED amarelo do 2. Está na porta 6. O LED vermelho do 2. Está na porta 7. Agora, no comando, na programação, eu uso esses apelidos aí das portas, ao invés de ficar usando o número da porta. É muito mais fácil para mim saber o que é LED verde 1 do que o número 2 num programa. Tranquilos? Dá mais trabalhinho? Dá, mas resolve o nosso problema de entendimento. Então, isso é o define. Não ocupa memória, isso não é uma variável. No código, a hora que for executado esse programa, o compilador faz uma ligação entre a palavra LED vermelho 2, por exemplo, com o número 7. E isso fica junto com o programa. Não é um dado de memória onde eu vou ficar trocando valores. É um dado fixo durante a execução do programa. Beleza? Tranquilos? Então, vamos configurar agora essas portas. Então, aqui no setup, eu tenho que falar se a porta é de entrada ou de saída. Para isso, eu vou usar qual comando, qual função. E mode. Em mode, 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é a porta? LED amarelo 1. E o segundo parâmetro, separado com vírgula, se ela é entrada ou de saída. No nosso caso, os LEDs são todos de saída. Então, output.
Ok? Mode, a função que avisa ao Arduino o que aquela porta vai ser, se ela vai ser de entrada ou de saída. Entrada input, saída output. Fizemos para uma porta, temos que fazer para todas. Então, pego lá o mode, vou copiar 5 vezes para ficar com 6. Aí vai ficar LED verde, né? Começar com verde para ficar na sequência. LED verde do 1, amarelo do 1, vermelho do 1. Depois, verde do 2, amarelo do 2, vermelho do 2. Todos de saída. Beleza? Então, aí no setup, só estamos configurando as portas. Se elas vão ser de entrada, de saída. Ah, só tem essas duas, ou entrada ou saída? Não, tem mais uma para a gente trabalhar, mas não vamos trabalhar com ela agora. Ok? Por enquanto, é entrada e saída só. Podemos continuar, pessoal? Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos montar o código. Nós, se fôssemos fazer o que a gente fez lá no MBlock, mandar energia para todas as portas, bom, vou fazer isso também. Então, próxima etapa, ir para o void loop e fazer a configuração. Então, primeira coisa, vou mandar energia para as 6 portas. Mandar energia, comando digital, white, white, 2 parâmetros, qual é a porta, o LED, verde, 1, e o segundo parâmetro, se eu vou mandar energia ou tirar energia. Mandar energia, high, alto. No lugar do high, poderia ser 1 ou poderia ser o valor lógico true, verdadeiro. Mas o mais comum de se ver é o high. Fiz para a primeira porta, tenho que fazer para as outras. Cinco cópias, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou mudar o nome. Amarelo 1, vermelho 1, verde 2, amarelo 2 e vermelho 2.
Então, aqui, só estamos mandando energia para todas as portas. Salvar o meu Arduino. Semáforo. Estados. Opa, faltou alguma coisa aqui. Define não tem ponto e vírgula, tá, pessoal? Eu errei aqui, viu? Cada linha, tira os ponto e vírgula dos define aí. Então, ao mandar esse código para a placa, de novo, todos os LEDs acesos. Então, com isso, eu tenho certeza que a minha parte física está funcionando. Agora, vamos trabalhar com os LEDs para fazer as 4 etapas do semáforo. Depois de cada etapa, eu tenho um tempo. O tempo aqui é o delay. O delay é em milissegundos. Tranquilos? Então, agora a gente vai para a etapa 1, que é essa. // etapa 1. Onde nós temos o verde do primeiro aceso e o vermelho do segundo aceso. O resto é LOL em tudo. Verde do primeiro, vermelho do segundo. Ok? Vermelho do primeiro, verde do primeiro, vermelho do segundo, o resto tudo sem energia. Certinho? Podemos ir para a próxima etapa. Beleza, pessoal? Podemos ir? Lembrando, pessoal, esse código que eu estou fazendo aqui, aula a aula, tem disponível lá no site do governo do Estado do Paraná. Se por acaso vocês estiverem meio em dúvida do teu código, alguma coisa, só fazer o download e executar, tá? Tem tanto para o MBlock, como para o Arduino, o código lá. É só fazer e jogar dentro dos aplicativos, está pronto o código lá sem problema nenhum, desde que siga a ligação física proposta lá. Então, não adianta lá se falar que o pino verde do primeiro semestre é para pôr na porta 2 e você colocar na 10. Aí não vai funcionar, né? Mas se você fizer o projeto da aula inteiro lá, usando as mesmas portas, só pegar o código lá, jogar aqui dentro do MBlock ou do Arduino, está pronto. Você não precisa nem codificar. Tranquilos? Então tem essa opção para vocês também. Então fizemos aqui o primeiro bloco, a etapa 1, vou fazer a etapa 2. Com Ctrl C, desço uma linha, Ctrl V. Então, agora eu estou na etapa 2. Etapa 2, o que muda?
o verde do primeiro semáforo fica amarelo. Então, tiro o verde e coloco o raio no amarelo. Quem falou alguma coisa? Não? Então, na segunda etapa, o que muda é só isso e o tempo que muda para 3 segundos. 3.000 ali, pela proposta do, do, do plano de aula que está lá. Desliguei o verde, liguei o amarelo do primeiro semáforo. Segunda etapa, concluída. Ctrl+C, Ctrl+V, para não ter que digitar tudo, né? Não sofrer. Podemos ir? Como é que vai ser a terceira etapa mesmo? Lembram? Terceira etapa, a gente vai desligar o amarelo do primeiro e ligar o vermelho no primeiro. E no segundo, vamos sair do vermelho, vamos para o verde. É isso que a gente vai fazer agora. Etapa 3. Você, aqui, Ctrl+V. Então, primeiro vou para o vermelho. Então, vermelho de primeiro vai. E o segundo vai acender a verde. Vai na luz verde. Etapa 3, que demora 5 milissegundos. Então, terceira etapa, tiro o amarelo, acendo o vermelho no primeiro semáforo. O segundo, que estava vermelho, fica verde para dar passagem para o outro grupo de carros. Tranquilos? A quarta etapa, vamos codificá-la agora. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quarta etapa. O primeiro semáforo está vermelho, continua vermelho, não mexemos. No segundo semáforo, estava o verde, tiro o verde e coloco o amarelo. Com isso, a codificação está pronta do nosso semáforo. Beleza? Se quiser acompanhar aqui na plaquinha. E também pode copiar o código, né? Ctrl seleciona tudo, Ctrl C, vai lá no Tinkercad, tira o código que está lá, de texto, e inicia lá. Ctrl C, Ctrl V, também funciona no Tinkercad. Quem está sem a plaquinha pode testar o seu código no Tinkercad. Deixa eu ver, tá.
Vou testar no Tinkercad e dar um alô para nós se funcionou. Vocês acham que precisa colocar lá esse código aqui no chat? Como é que vocês estão? 0 graus, certinho? Funcionou? Tranquilo? Abre. Olá, pessoal. Dúvidas? Falem algumas coisas. Falta alguma coisa parecida, deu certo também. Professor, se possível, só eu queria ver novamente o projetinho lá no Thundercats lá, porque eu estou terminando aquela etapa lá ainda. Ah, tá. Deixa eu tirar daqui. Posso tirar daqui, pessoal? Bom, apesar que você deixa. Eu consigo deixar lá também. Ou só me manda uma foto, pode até ser pelo WhatsApp. Esse aqui é o código, né? Nós fizemos lá. O código nu. Não sei se eu consigo aumentar. Beleza, está funcionando aqui. O código deu certo. Dúvidas, pessoal? Todo mundo fica quieto, me dá 2 tipos de medo. Ou ninguém entendeu nada e não estão falando, ou está muito fácil e eu que estou enrolando demais para dar as coisas. Quais das opções que é? Está fácil demais? Não, professor, a gente está acompanhando, vendo que assim, tranquilo, mas depois a gente vai fazer, pelo menos eu, né, vou fazer com calma, testar no Chromebook também, né? Fazer isso aí mais uma vez. E principalmente nessa parte de digitar o código no Arduino IDE. Isso aí precisa um pouco mais de tempo, mais com calma, né? Para fazer realmente, né? Igual o senhor está fazendo aí. Tentar fazer sem, como diz o outro, sem copiar. E aí a gente vai aprendendo, né? Tranquilo. Aprende assim, fazendo. Não tem outro jeito. Não cai do céu, não. Entendeu? Mas assim, é tranquilo. Acho que, pelo menos do meu ponto de vista, a explicação tá bacana, é isso que a gente esperava mesmo. Quem tem segurança, pessoal, deixa já baixa o código da aula para a máquina que vai usar e deixa de reserva lá. Se na hora não estiver saindo, pega o código, abre aquele código, ó, tá pronto aqui, vocês copiam. Pelo menos não, não sofre, né? Pelo menos está com tudo na mão. Tá? Tranquilos? Vamos falar um pouquinho de PTD, porque para o segundo não vai dar. Faltam 15,
10 minutos para a gente terminar, e fica uma tarefinha. Daí, no início da próxima aula, eu faço o do pedestre, do carro e do pedestre, mas a ideia é bem parecido com esse, sem o amarelo do segundo. O segundo vai ficar com verde e vermelho só, e a diferença é que no pedestre, o finzinho do verde dele é pulsante para que avise ao pedestre que está acabando. A gente pode fazer colocando um mostra, apaga, manda energia, tira energia, manda energia, tira energia, manda energia 3 vezes e tira energia 3 vezes, de um do LED verde, né? Porque ele está verde, aí ele começa a piscar, é a hora que ele para, o outro, ele vai, aquele semáforo do pedestre vai para vermelho e o carro vai para o verde. Então a gente pode fazer com 3 grupinhos de acenda e acende e apaga, ou usar uma estrutura de repetição, que é a para, e fazer só um grupinho, acende, apaga, e é isso que eu vou fazer no comecinho da aula que vem. Mas quem quiser fazer antes, fique à vontade, vai treinando, não tem problema nenhum. Tranquilos? Posso? Ok, então. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o PTD de um professor, fez de exemplo para os cursistas dele, um formador também, e eu peguei e, quer dizer, ele deu autorização para a gente utilizar. Deixa eu só aumentar aqui, é mais fácil para vocês enxergarem. Então, ele deu uma modificada, colocou uns frufruzinhos, mas o conteúdo é esse. Então, porque lá você tem que informar, né, qual é a escola. Depois nós temos no lugar errado aqui, a justificativa, né, que é o objetivo. Ele colocou eixo estruturante, né? Tudo bem? Vou deixar um tempinho para vocês irem lendo. Aí, ele veio e colocou os objetivos de aprendizagem, o objeto de conhecimento, beleza? Aí vem o conteúdo na sequência, circuitos elétricos. Aí ele fez os encaminhamentos metodológicos, o que vai fazer, sequência de ações que ele vai produzir para os alunos. Os recursos didáticos.
Ok, pessoal? Recurso de dados, a área. A avaliação que ele fazia com os alunos, nota integral, 75, 50, e as referências. Tá? Ele fez bem completão, eu acho que eu não precisaria tudo isso. Vou mostrar para vocês um que eu fiz para o meu grupo de formação de programação. O meu está bem mais simples. Tá? Esse aí é meu, está no slide, em slides. Eu usei o modelinho que vem, né? Bem tranquilinho, tirei as imagens do modelinho e montei os textos aí. Três slides da apresentação. Vou entregar amanhã isso aí. Vou só colocar as notas ali na avaliativa, né? 100%, 50%. Tranquilo. Então, falava escrito errado também, que eu li agora há pouco. Mas não precisa colocar a nota que eu vou dar, né? Você vai avaliar, para quem acertar tudo, 100%. Quem acertar metade, 50%. Não, mas é que nem eu não ia colocar o valor Atribuir uma nota. a atribuir uma nota, é. Aqui não, para postar. Eu acho que não precisa também, não, tá? Ah, tá. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, coisinha simples, não precisa ser 10 páginas, 15 páginas, não. Fazer um artigo sobre o PTD, não. É coisa simples, bem direto. E acompanhem as rubricas lá, e não tem erro. Ó, tem que falar disso, 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 e acabou. Não tem que ficar muita enrolando. Tem gente que escreve bem, quer escrever bastante, né? Mas não é meu caso. O meu é curto e grosso. Tranquilos? A chamada já foi, claro. Já foi passado o link para vocês. Você não estava presente na hora? Eu entrei 4h15, professor, que eu tenho aula até 4h15, lembra que eu falei? Então deixa eu lá pegar o... A primeira mensagem que eu tenho é de 4h19, desde então não tem chamada. 4h10. Eu também entrei depois, né? Então deixa eu pegar o link. Meu celular já tinha passado já. Opa, acabei de copiar aqui. Mostrando no chat de novo. Ok, pessoal? Então eu vou postar amanhã essa apresentação lá para vocês, das aulas.
E as figurinhas estão no fim delas, tá? Assim, as figurinhas dessa aula estão no fim desses slides que eu mostrei para vocês. Tranquilos? Então é só acompanhar lá, pegar as figurinhas e colar nos respectivos álbuns, que nós estamos quase com os álbuns cheios, né? Tranquilos? Vamos interromper o compartilhamento para tirar foto. Todo mundo sorrindo, penteando o cabelo. Ah, mais alguém? Leia, Ivete, Edilene. Fala, Aparecido. Só para aparecer o nome ali, professor. Ah, só para deixar registrado o nome. Isso. Vamos lá. Sorrindo. Print screen tirado, deixa eu ver se ficou legal. Certinho. Então, pessoal, obrigado pela paciência. Até a próxima semana. Está chegando no fim. Tchau, tchau.